caminhar para frente e prestar atenção aqui. Você trabalha aqui? Tá corrigindo, terminando a 4. Qual que é a pergunta? Quais são os tipos de juízo? Aí você explicou o analítico, o sintético e o... Então, segundo Kant, existem 3 tipos de juízo. O juízo é um julgamento acerca da realidade. Quando eu afirmo ou nego algo sobre a realidade. E segundo Kant, existem 3 tipos de juízo. O juízo analítico, que ele chama de juízo tautológico, ou seja, algo óbvio, onde o predicado não acrescenta nada ao sujeito no juízo. Por exemplo, o círculo é redondo. O predicado redondo não acrescenta nada à ideia de círculo, porque no sujeito círculo já está contido a ideia de redondo. Não existe um círculo quadrado, um círculo triangular. A mesma coisa, o triângulo tem 3 lados. No próprio sujeito, o triângulo já está contido a ideia de 3 lados, 3 ângulos. A bicicleta tem 2 rodas, o quadriciclo tem 4 rodas, o quadrado tem 4 lados. São todos exemplos de juízos analíticos, ou seja, uma tautologia é algo óbvio. O predicado não acrescenta nada ao sujeito. Nós temos o juízo sintético, onde o predicado acrescenta algo novo, algo inédito ao sujeito, mas é um juízo particular. Exemplo, a porta é verde. É verde, o predicado dessa oração, desse juízo, está acrescentando algo de novo à porta. Então, essa porta é verde. É um caso particular. Mas nem toda porta é verde. Eu fiquei sabendo algo novo sobre essa porta, mas toda porta é verde? Não. Essa aqui pode ter porta de qualquer cor, dependendo da forma como quem fizer a porta pintar. A parede é... Que cor que é essa aí? Branco pastel? Branco gelo, branco areia? Então esse juízo é um juízo sintético. O predicado acrescenta algo novo e diferente ao sujeito. Mas é particular, se refere a essa parede. A parede lateral já não é da mesma cor. Que cor que é a parede lateral? Hã? Que cor que é esse tijolo aí? Laranja. Laranja? Acho que é. Marrom? Marrom não. É laranja. Laranja por aí. E tem um terceiro tipo de juízo, segundo Kant. O juízo sintético, a priori, onde o predicado acrescenta algo ao sujeito, mas algo que é universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e necessário. É assim e não pode ser de outra forma, além de não depender da experiência sensível. Um exemplo de juízo sintético a priori. A água ferve a 10 graus Celsius, a 100 graus Celsius. No sujeito água não está contido a ideia de que ferve a 100 graus Celsius. Quando eu digo que ela ferve a 100 graus Celsius, eu estou acrescentando algo novo ao sujeito água. Algo que é universal e necessário.
sempre no nível do mar a água ferverá a 100 graus Celsius. Isso é universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Sempre será assim no nível do mar. A água ferverá a 100 graus Celsius, assim como no nível do mar. Também a água congelará a 0 graus Celsius. Isso é necessário, assim não pode ser de outra forma. Independe da experiência. Eu não preciso ir lá para o nível do mar, ferver uma água a 100 graus Celsius, para saber que ela ferve a 100 graus Celsius. Ela ferve a 100 graus Celsius, independentemente de eu ter feito essa experiência ou não. Mesmo se ninguém tivesse feito, ela ferveria. Imagine se o ser humano nunca tivesse fervido a água a 100 graus Celsius para saber que ela ferve a 100 graus Celsius. Mesmo assim, ela ferveria a 100 graus Celsius. É igual a lei da gravidade. Não é porque o ser humano descobriu a lei da gravidade que começou a existir a lei da gravidade. A lei da gravidade sempre existiu. Mas ela só foi descoberta no século XVII, pelo Newton. Ela só começou a existir a partir do século XVII? Não, ela já existia antes. Ela sempre existiu. Sempre da mesma forma, em qualquer lugar, em qualquer tempo, para qualquer pessoa. E é assim, não pode ser de outra maneira. Essa é a lei. Independe da experiência. Eu posso acreditar ou não na lei da gravidade. Ela vai continuar existindo. O calor dilata os corpos. Esse juízo é um juízo sintético a priori. O calor sempre dilatará os corpos. Quando ele faz isso com a água, o que acontece com a água no processo de dilatação da água? Ela evapora, né? Quando acontece isso com o ferro expande, né? As linhas férreas, os trens de ferro, elas são feitas, vocês já viram, elas são feitas com pequenas rachaduras a cada linha de ferro. Por quê? O processo de dilatação. Porque significa a priori ou a posteriori? A priori significa que independe da experiência. Eu não preciso fazer a experiência para provar aquilo. A posteriori significa que depende da experiência. Eu preciso da experiência para saber aquilo. Por exemplo, o juízo sintético é a posteriori. Eu preciso ver essa porta para saber se ela é verde ou não. Eu preciso olhar para a parede para saber se ela é branco, gelo, pastel, tantas coisas que você falaram aí, ou não. Eu preciso olhar para essa parede para saber se ela é laranja ou não. Então é a posteriori. Precisa da experiência. Agora, o a priori é que não precisa da experiência. A coisa funciona assim, independentemente de eu experimentar ela assim. A água vai ferver a 100 graus Celsius, independentemente de eu ferver ela. A água vai congelar a 0 graus Celsius, independentemente de eu congelar ela. O calor vai dilatar os corpos, independentemente de eu fazer essa experiência. A lei da gravidade existe, independentemente de eu acreditar nela ou não, ou de eu chegar a essa conclusão. Então, a priori é porque independe da experiência. A posteriori é que depende da experiência. Essa é a diferença entre um e outro. São dois conceitos antagônicos. Próxima questão. São os 3 tipos de juízo aí, né? Qual é o valor do juízo segundo Kant? Segundo Kant, o primeiro tipo de juízo não tem valor porque ele é óbvio. O sujeito não acrescenta nada. Aliás, o predicado não acrescenta nada ao sujeito. O segundo tipo de juízo não tem valor porque é particular, ele é individual, se refere só a uma coisa ou outra. O único juízo que tem valor científico é o juízo sintético a priori. Então, para a ciência só vale o juízo sintético a priori. Só ele tem valor científico. Os outros dois não traz nada de interessante para a ciência. Próxima questão. Explica as estruturas do sentir e do conhecer segundo Kant. Segundo Kant, nós temos estruturas com as quais nós já nascemos e que vão determinar o nosso conhecimento. Que estruturas são essas? São 2 estruturas.
que ele chama de faculdade ou formas a priori. Vocês lembram do inatismo? O inatismo dizia o quê? Que quando nós nascemos com algumas ideias. Para Kant, nós não nascemos com ideia nenhuma, mas nós nascemos com formas a priori, ou faculdades, ele chama isso aqui também de faculdades. É a capacidade de sentir e de entender, conhecer as coisas. Então a sensibilidade nos permite sentir as coisas. Como é que a gente sente as coisas? Com os nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Quando a gente nasce, então nós já nascemos com os sentidos, que vão nos permitir experimentar o mundo. E quando a gente já nasce também com o entendimento. Mas a nossa sensibilidade e o nosso entendimento, quando a gente nasce, estão vazios. Vão depender das nossas sensações e do nosso entendimento para entender. O entendimento seria também a razão. Então não existe conhecimento ou ideia inata, mas existe como inato essas formas, essas faculdades. Todo ser humano que nasce com a capacidade de sentir e de entender, conhecer através da razão. Mas todo conhecimento dependerá do quê? Da experiência sensível. Os sentidos, eles enviam as informações para o entendimento, que processa e transforma isso em conhecimento. Então aqui ele está fazendo uma síntese entre o quê? Que síntese que ele faz aqui? Uma síntese entre racionalismo e empirismo. O empirismo dizia que nós conhecemos graças à experiência sensível. O racionalismo dizia que a gente conhece graças à razão. Para Kant, só os sentidos sozinhos não permite que a gente conheça coisa alguma. Porque senão os animais produziriam conhecimento. Os animais produzem conhecimento? Eles têm sentidos. Vocês já viram um animal fazendo escola, transmitindo ciência um para o outro? Eles têm sentidos. Por que eles não fazem isso? Porque, segundo Kant, os animais não têm razão, não têm a faculdade de entendimento. Agora pense numa razão, num cérebro, numa cuba. Esse cérebro teria condições de conhecer alguma coisa sem os sentidos? São os sentidos que enviam as informações para o cérebro, para a razão, para o entendimento. Aí ele processa isso e transforma isso em conhecimento. Por isso a razão sozinha ela é vazia. A razão precisa do que para conhecer? Dos sentidos. Porque são os sentidos que enviam as informações, os dados, o conteúdo para a razão pensar e transformar em conhecimento. Próxima questão. Quais são os limites do entendimento segundo Kant? Quais são os limites do entendimento segundo Kant? Os limites do conhecimento. Segundo Kant, nós não conhecemos a realidade tal como a realidade é. Eu só conheço o fenômeno. Ou seja, a aparência da realidade.
Eu não tenho condições de conhecer o número, ou seja, a essência da realidade. Eu não conheço vocês como vocês são, só conheço a aparência de vocês, como vocês aparecem para mim. Vocês são um fenômeno para a minha consciência, para o meu entendimento. Então é isso que Kant vai dizer. Nosso conhecimento tem limite. Eu não conheço a essência das coisas, a essência das pessoas, a essência da realidade. Eu só conheço a aparência. E a forma como a realidade aparece varia, de sujeito para sujeito. Um exemplo, nós seres humanos enxergamos uma quantidade X de cores. Um papagaio, uma arara enxergam muito mais coisas do que a gente, vocês sabiam disso? E aí imagine agora, faça um exercício de imaginação. Imagine que será implantado agora, far-se-á em nós um transplante. Vamos tirar os nossos olhos e colocar um olho de papagaio, de arara na gente aqui agora. O que vai acontecer? Vai chegar novas informações. A gente vai enxergar as coisas completamente diferentes, com muito mais cores. No primeiro momento você vai achar que você está numa rave e acabou de usar uma droga. Porque vai surgir um monte de cores, uma viagem tem meio psicodélico. Essa é a sensação que você vai ter no primeiro momento. Por quê? Porque os papagaios, as araras, enxergam muito mais coisas do que a gente. Então eles percebem muito mais coisas do que nós. Já os cachorros, eles enxergam bem menos coisas do que a gente. Sabiam disso? Assim como os cachorros, eles enxergam menos frames do que a gente. Quando você assiste televisão, um vídeo no celular, aquilo ali geralmente passa em frames por segundo. Sabe o que são frames por segundo? São fotografias. Passam 60 fotografias consecutivas por segundo. E aquilo ali te dá a ilusão, a sensação de que está acontecendo movimento. Mas na verdade não. São fotos tiradas de forma consecutiva e passadas. Já fizeram aquela brincadeira quando criança, você desenha uma coisa de um lado de uma folha, depois outra no outro, e fica passando assim, você tem a sensação, a ilusão do movimento? É mais ou menos isso que acontece. A gente consegue enxergar mais ou menos 60 frames por segundo. Um cachorro não consegue enxergar tudo isso. Aliás, ele consegue enxergar mais. Porque ao olhar para a televisão ele tem a sensação de câmera lenta. Mas a visão não é o principal sentido do cachorro, tanto que ele não se reconhece olhando no espelho. O principal sentido do cachorro é o olfato. Ele consegue sentir muito mais cheiro do que nós. Então, se a gente tivesse olhos de papagaio ou de um arara, um nariz de cachorro, eles iam mudar completamente. Nós veríamos o mundo e perceberíamos a realidade de uma outra maneira. Percebe que a gente não conhece as coisas como elas são? Tudo vai depender dos nossos sentidos, da nossa sensibilidade e da nossa razão, do nosso entendimento. E aí se fosse transplantado agora um nariz de cachorro no lugar do nosso nariz, ou a gente iria sentir uma porção de perfume diferente aqui da galera, ou uma porção de caatinga que ninguém está sentindo mais, que alguns corpos podem estar exalando, mas que são imperceptíveis para os nossos narizes, né? E a audição do cachorro também é muito melhor do que a nossa. Ele escuta muito mais coisas. Aqui a gente está escutando, dá para escutar quadro a piso lá, mas o cachorro conseguiria escutar mais. Os professores dando aula em outras salas e também os barulhos das salas. Por isso que o cachorro não suporta foguete. Aquilo lá para ele é insuportável, porque é um som que fere e agride o canal auditivo dele.
Por quê? Porque ele consegue escutar muito mais do que a gente. Seria a mesma coisa de colocar dentro de uma sala fechada com um barulho insuportável. Você ficaria louco. Qualquer pessoa ficaria louca. Com exceção de quem gosta de rave, né? De trance, de música eletrônica. Mas, geralmente, esses indivíduos eles vão para essas festas e usam droga e ali os sentidos deles ficam meio que alterados. Então, esse é o limite do entendimento humano. Eu conheço só a aparência, ou seja, a forma como as coisas aparecem para mim. E a forma como eu vou perceber essa aparência dependerá das minhas faculdades, das minhas formas a priori, da sensibilidade e do entendimento. Se eu tiver uma visão melhor, eu vou enxergar melhor. Quem usa óculos, se não usar óculos, vai enxergar o mundo de uma maneira diferente, né? Mais embaçado, não é isso? Quem é daltônico não consegue distinguir as coisas igual uma pessoa normal. Então, o nosso entendimento, o nosso conhecimento, ele depende dessas formas a priori da sensibilidade, ou seja, dos nossos sentidos e da nossa razão. Um sujeito com síndrome de Down, ele não entende, não compreende a realidade da mesma maneira que uma pessoa Eu te amo. normal. E assim um autista e assim também outros indivíduos que possuem outras limitações da razão e do entendimento. Então eles percebem a realidade, eles compreendem a realidade de uma maneira diferente da nossa. E mesmo a gente achando que somos os picas da galáxia na questão do entendimento, pode ser que tenha algum ser em algum lugar do universo que consiga entender ainda melhor do que a gente. E esse é o grande medo do ser humano, né? De que haja essa vida mais inteligente do que nós e que um dia essa vida mais inteligente do que nós nos domine, os extraterrestres, né? Se for mais inteligente, vai largar nós de lado, né? Vai muito tenso, né? Esses indivíduos, esses seres, eles são muito atrasados. Então esses são os limites do entendimento humano, e ele vai dizer também que o entendimento humano ele vai conhecer a metafísica. Física em grego vem do grego physis, quer dizer natureza. Meta em grego é aquilo que está além da natureza. Então eu não consigo perceber algo que está além da natureza. Por quê? Porque algo que está além da natureza eu não posso nem ver, nem ouvir, nem tocar, nem sentir o cheiro, nem o sabor. Então por isso, a metafísica e a teologia não podem ser ciências. Por quê? Teologia, Deus. Então o estudo de Deus não pode ser ciência, porque não tem como eu provar através da sensação. Eu não posso ver, nem ouvir, nem tocar, nem sentir o sabor, nem o cheiro de Deus. Então eu não posso provar nada sobre Deus. Eu posso dizer que Deus é bom e mau. Como é que eu vou provar se ele é bom ou se ele é mau? Eu posso dizer que existe e que não existe alma. Como é que eu vou provar que existe alma? Tem como tocar, ver a alma? Fazer alguma experiência sensível na alma? Então isso não pode ser ciência. Ciência é só aquilo que eu posso experimentar com os sentidos e comprovar através de experimentações. E o Kant vai até mais além, vai dizer, não tem como eu dizer se eu sou livre ou não. Não tem como provar se a gente é livre ou não. Não dá para saber se nós somos movidos só pela biologia ou se há alguma coisa ali que a gente pode mudar nesse processo de escolha. Para aqueles que têm fé, por exemplo, em algumas religiões de matriz protestante, em especial da ala calvinista, não existe liberdade.
Está tudo predeterminado. Se Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, Deus sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. Se Deus sabe o que você vai fazer antes de você fazer, é porque você não é livre. Quando Ele te fez, a gente vai para o inferno. Não tem como você mudar o que Deus já sabe. Então, desde o seu nascimento, já está programado. Você está predestinado a ir para o céu ou para o inferno. Esse é o determinismo religioso. Mas tem o determinismo biológico. Tem alguns deterministas biológicos que dizem que tudo que a gente faz é porque é algo programado pela própria biologia, pela própria natureza. O fato da gente buscar o conhecimento não é uma escolha, mas seria algo determinado biologicamente. É assim para os mais inteligentes da espécie. Aqueles que não são inteligentes não querem conhecimento, não o buscam. E assim, tem um determinismo social que vai dizer que, dependendo das circunstâncias sociais, isso vai determinar o nosso comportamento ou não. Então, para os deterministas não existe liberdade. E não tem como você provar se existe ou não liberdade. Próxima questão. Explique a nova revolução copérnica de Kant. A nova revolução copernicana. O que foi a revolução copernicana? Vocês lembram? A revolução copernicana foi feita por Copérnico no início da modernidade. Foi uma revolução no campo da astronomia. Essa revolução fez com que mudássemos a nossa concepção do universo. Até então, até Copérnico acreditava-se no geocentrismo. Ou seja, que a Terra é o centro do universo. Que o Sol gira em torno da Terra. Copérnico vai mudar do geocentrismo para o heliocentrismo. Não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. Isso foi a Revolução Copernicana. Agora, o Kant vai fazer uma Revolução Copernicana no conhecimento. Todo conhecimento se dá entre um sujeito que conhece e um objeto que é conhecido. A filosofia antiga e medieval centrava um conhecimento em torno do objeto. O conhecimento girava em torno do objeto. Para Kant não é o objeto que importa, e sim o sujeito. E cada sujeito terá uma percepção diferente do objeto. Nós, seres humanos, temos uma percepção dos objetos da realidade, diferente dos cachorros. E até mesmo dentro da nossa própria espécie. O daltônico vê diferente do que vê normal, o que usa óculos vê diferente do que vê normal, acabou? Uma pessoa que tem algum tipo de limitação intelectual, síndrome de Down, autismo, percebe a realidade também diferente. Quando girava em torno do objeto, isso chamava-se realismo. Para o realismo, nós conhecemos a realidade tal como ela é. E por causa do Caio, claro. Eu só veria por causa do Caio. Sim, só para terminar aqui essa Por explicação. causa do Caio. E o conhecimento que gira em torno do sujeito é chamado de idealismo. Eu não conheço o objeto da realidade como a realidade é. Somente a ideia que eu, o sujeito, faço da realidade do objeto. Então era um idealista, o pai do idealismo moderno e contemporâneo.